Israel Hayom, uma das publicações mais extremas e amplamente lidas de Israel, entrevistou Maria Corina Machado sobre a Venezuela. Ela falou diretamente sobre o Irã e a Rússia, e isso me fez acreditar que Israel tem algo a ver com a tentativa dos Estados Unidos de derrubar Maduro neste momento. Diz que, desde a ascensão de Hugo Chávez ao poder, a Venezuela se tornou um dos países mais hostis a Israel e ao sionismo na América Latina. Chávez, que se via como herdeiro ideológico de Fidel Castro e aliado de regimes de esquerda, rompeu as relações diplomáticas com Israel durante a Operação Chumbo Fundido, em 2009, acusando Israel de genocídio contra o povo palestino e comparando-o à conduta nazista. Então, quando perguntaram a ela se as relações diplomáticas com Israel seriam restabelecidas e se a embaixada da Venezuela ficaria localizada em Jerusalém, ela respondeu: certamente, a Venezuela será a aliada mais próxima de Israel na América Latina. Contamos com o apoio de Israel para desmantelar o regime criminoso de Maduro e na transição para a democracia. Certo. Então, a primeira coisa importante a ter em mente é que há uma minoria palestina considerável na Venezuela. Não lembro o número exato, talvez de 5 a 10%, mas obviamente eles seriam muito anti-sionistas e fortes apoiadores de Maduro, porque Maduro é visto como muito anti-americano, e os palestinos culpam os Estados Unidos por apoiarem o regime sionista em Israel. Então esse é um fator. A razão pela qual acho que Machado faz referência a Israel é que ela basicamente tenta criar o maior número possível de motivos para que os Estados Unidos apoiem sua jogada política na Venezuela. Embora eu não tenha muita certeza de qual é exatamente a conexão com Israel. Do ponto de vista de Israel, o país quer isolar o Irã o máximo possível, e a Venezuela é uma aliada próxima do Irã. Mas sabe, eu não sei o quão concretas ou fortes essas conexões realmente são. Existem conexões, mas acho que é mais uma questão de percepção. Mais sobre tentar isolar o Irã em termos de poder brando. Então não tenho certeza se uma mudança de regime na Venezuela realmente impactaria o conflito entre Israel e Irã. Certamente diminuiria o moral no Irã, mas acho que o Irã, neste momento, enfrenta muitos outros problemas também. Há uma seca em andamento que está drenando recursos e o moral. Portanto, acho que esta é uma questão tangencial, marginal. Houve acusações por parte de Israel de que o Hezbollah também estaria sendo treinado na Venezuela. Claro, sem qualquer prova. Toda vez que os Estados Unidos buscam uma mudança de regime em algum lugar, como na Venezuela, Israel, independentemente de qual seja seu papel real, procura tirar proveito disso. O que isso diz sobre a relação entre eles? Eles estão sempre lá. Sempre presentes. Sempre que os Estados Unidos tentam mudar a mudança de regime diz, medical suafim. Certo, então acho muito importante que analisemos a estratégia de segurança nacional que acabou de ser divulgada essa semana. E se você a ler, fica muito claro que os Estados Unidos estão passando de um império baseado na cooperação liberal, multilateral, que promove valores democráticos ao redor do mundo, para um império baseado na força bruta, no uso do seu poder. E existem 3 vetores do poder americano, certo? O primeiro é o financeiro, em que os Estados Unidos controlam a moeda de reserva mundial e toda a infra financeira do planeta. O segundo vetor é o controle internacional e comércio marítimo. E o terceiro vetor é o controle dos Estados Unidos sobre a infraestrutura crítica de TI do mundo. Então, os Estados Unidos controlam os satélites de GPS, as redes submarinas de fibra óptica que sustentam as telecomunicações globais, certo? Essas são as 3 fontes do poder americano. As 3 bases do Império Americano. O que a estratégia de segurança nacional diz de forma muito clara é: vamos aproveitar isso, em vez de usar o Kursk Rios para promover nossos interesses ao redor do mundo. E se você lê a estratégia de segurança nacional, quero dizer, é um argumento público de verdade, tipo Maquiavel.
A ideia central é que os Estados Unidos agora começarão a aproveitar seus aliados, os recursos de seus aliados, os europeus, os sul-coreanos, os japoneses, para promover interesses privados americanos. Basicamente, os Estados Unidos vão tratar a riqueza e os recursos de seus aliados como se fossem seus, a fim de resolver muitos dos problemas americanos, como a dívida de 38 trilhões de dólares. Se você ler a Estratégia de Segurança Nacional, Israel não é realmente um fator relevante. O que os Estados Unidos dizem sobre o Oriente Médio é que não veem mais a região como tão crucial quanto antes, porque anteriormente o Oriente Médio era uma fonte de energia, uma fonte de tensões geopolíticas e uma fonte de terrorismo. O que a Estratégia de Segurança Nacional afirma é que, sob a tremenda liderança de Trump, sua visão, o Oriente Médio deixou de ser uma fonte de grandes conflitos, porque os Estados Unidos agora são exportadores de energia, não importadores. Portanto, o país não precisa mais realmente de energia do Oriente Médio. Os Acordos de Abraão resolveram muitas tensões geopolíticas na região. A Operação Martelo da Meia-Noite eliminou a capacidade nuclear do Irã, bem como sua força de projeção militar, de modo que o Irã já não é realmente um fator relevante. No futuro, os Estados Unidos irão se afastar do Oriente Médio, e isso coloca Israel em uma situação difícil, porque por muito tempo Israel pôde contar com o poder americano para impor sua vontade na região. Basicamente, os contribuintes americanos subsidiaram o estado de bem-estar social israelense. Os cidadãos israelenses receberam assistência médica gratuita, tudo pago pelo contribuinte americano. Assim, Israel está perdendo relevância na psique política americana. Há um sentimento antisionista crescente em toda a população americana, especialmente entre os jovens. E por isso, Israel teme ser abandonado pelos Estados Unidos. Está tentando se inserir o máximo possível em qualquer conversa. Essa guerra contra a Venezuela que os Estados Unidos empreenderam não envolve realmente Israel, mas Israel quer se inserir na discussão. Acho que é isso que está acontecendo aqui. Forças militares dos Estados Unidos foram atacadas novamente na Síria. O porta-voz do Pentágono informou que 2 soldados do exército americano e um intérprete civil morreram em Palmira, na Síria. O ataque ocorreu enquanto os soldados realizavam uma reunião com líderes locais. A missão deles fazia parte das chamadas Operações de Combate ao ISIS. Você mencionou que Israel pode estar um pouco receoso de se tornar irrelevante. Pois bem, também há conversas sobre 2026. Algumas pessoas chegam a descrevê-lo como o possível início da Terceira Guerra Mundial. Há especulações de que Israel possa estar se preparando para outra guerra com o Irã, apesar da relativa calma que temos visto. Em uma recente sessão, a portas fechadas, do Comitê Parlamentar de Relações Exteriores de Israel, oficiais das Forças de Defesa de Israel apresentaram um relatório detalhado sobre o nível de prontidão do país para uma possível nova rodada de negociações de conflito com o Irã. A informação foi divulgada pelo jornal israelense Maariv. Representantes do Exército informaram aos parlamentares que o Irã ampliou significativamente sua produção de mísseis balísticos em um esforço para reconstruir totalmente sua capacidade de ataque, o que significa que uma guerra pode estar muito próxima. Professor Jiang Shueqin, seu comentário. Então, Israel está comprometido com o projeto da Grande Israel. Acredita que Deus lhes prometeu toda a terra que vai do Nilo ao Eufrates, basicamente todo o Oriente Médio. E Israel já garantiu a maior parte desse território. O Egito ainda é um fator, mas o regime egípcio é bastante fraco, então Israel pode negociar com os militares egípcios. E se as negociações falharem, eles podem começar a atacar o Egito. Podemos esperar um conflito entre Egito e Israel em breve. Mas o principal obstáculo para alcançar o projeto da Grande Israel é, claro, o Irã. O Irã continua sendo um oponente formidável no Oriente Médio. E sabemos disso por causa daquela guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Israel realmente acreditava que poderia decapitar o regime iraniano, certo?
decapitate the Iranian regime, right? So the Israelis used a combination Então, of os israelenses usaram uma combinação de bombardeios aéreos, sabotagem econômica e ataques de decapitação, mirando certos altos funcionários do regime iraniano. Eles ficaram surpresos com a resiliência do regime, com a rapidez com que conseguiu substituir esses funcionários e com a coesão que a população manteve. O povo não aproveitou a oportunidade para fomentar agitação ou se voltar contra o regime, como os israelenses esperavam. Eles também ficaram surpresos com o contra-ataque militar, quando mísseis balísticos iranianos começaram a chover sobre Israel. Toda aquela famosa defesa aérea israelense, o Domo de Ferro, a Funda de Davi, não fez nada para proteger Israel da enxurrada de ataques vindos do Irã. Assim, Israel ficou realmente surpreso com a força do regime iraniano. Mas os israelenses são fanáticos. Eles vêm planejando isso há muito, muito tempo, sabe? E sentem que o projeto da Grande Israel está a apenas um passo de se concretizar. Tudo o que precisam fazer é derrubar o Irã. Mas eles sabem que não podem fazer isso sozinhos. Então precisam arrastar os Estados Unidos para uma guerra com o Irã. O que eles sempre fizeram foram operações de bandeira falsa. Se você olhar para a história de Israel, há um longo histórico disso. O mais famoso, é claro, é o ataque de 1967 ao USS Liberty. Portanto, podemos esperar uma série de ataques de bandeira falsa contra interesses americanos no Oriente Médio, para forçar os Estados Unidos a permanecerem lá e, por fim, provocar um conflito entre o Irã e os Estados Unidos. E é assim que 2026 vai parecer. And that's what 2026 will look like. Yeah, I mean, it seemingly could have just happened. Sim, quero dizer, aparentemente, isso poderia ter acontecido na Síria, com a morte daqueles soldados do Pentágono em Palmira. Segue exatamente aquela sequência, aquele roteiro que você acabou de descrever. Sabe, professor Jiang, com isso então, o cálculo de Israel, existe algo chamado, não sei se você já viu, mas amigos do DD Geopolitics escreveram sobre os acordos Isaac, que são uma nova iniciativa lançada em 2025. É um projeto criado para formalizar um bloco político, econômico e de segurança entre Israel e vários países da América Latina. E claro, Javier Milei da Argentina é um dos grandes defensores disso, dado seu amor incondicional por Israel. Mas isso reflete os acordos de Abraão e, portanto, levanta a questão: por quê? Os Estados Unidos e Israel parecem bastante alinhados, com visões semelhantes. Qual é essa visão? E por que Israel se importa tanto com a América Latina? Why does Israel care so much about Latin America? Yeah, so I sort of disagree. Então eu meio que discordo. Acho que a América Latina, e Trump deixou isso muito claro, é a esfera de influência dos Estados Unidos. Mas acho que os acordos de Isaac sugerem outra coisa. Acho que, os Estados Unidos são um império em decadência, certo? A Pax Americana é um império em declínio. Está sobrecarregado, a população interna não está satisfeita com o império e o país precisa se retrair. Israel quer criar um novo império, que é a Pax Judaica. E a Pax Judaica é tão ambiciosa quanto a Pax Americana. Ela quer se expandir pelo mundo e facilitar o comércio global. O que sustenta a Pax Judaica é, antes de tudo, a tecnologia israelense. Israel tem a melhor tecnologia de vigilância do mundo, e isso acontece porque os israelenses espionam seus vizinhos. And that's because the Israel spy on their neighbors. They've been spying on their neighbors for the past few decades. Eles vêm espionando seus vizinhos nas últimas décadas. Então, tecnologia israelense. O segundo ponto é a diáspora judaica, onde há muitos empresários judeus espalhados pelo mundo, e eles podem ajudar a facilitar a chamada Pax Judaica. E o terceiro é o Mossad. Israel realmente tem a melhor agência de inteligência do mundo. Acho que o que veremos nos próximos anos é uma crescente competição entre Israel e os Estados Unidos, onde os Estados Unidos são um império em declínio e Israel é o que está emergindo. O que acredito que acontecerá nos próximos anos é um aumento dos investimentos em Israel. Sabemos das ambições de Trump em Gaza, onde ele tenta reconstruir Gaza como a Riviera do Oriente Médio. Mas então você olha para a Líbia, a Síria, o Iraque, certo? But then you look at Libya, Syria, Iraq, right? These places are all
Esses lugares estão todos prontos para o desenvolvimento e a reconstrução imobiliária, e Israel definitivamente quer ser o líder nisso. Você também pode olhar para a Ucrânia. Acho que o que vai acontecer em 2026, e isso vai surpreender a todos, é o aumento das relações econômicas entre a Rússia e Israel, porque Israel quer participar da reconstrução da Ucrânia. Além disso, acho que as pessoas não percebem bem isso. Mas se você olhar para a história de Israel, a maioria dos israelenses são, na verdade, judeus askenazes. E de onde vêm os judeus askenazes? Eles vêm da Ucrânia. Então, esse é, na verdade, outro lar para os judeus. Acho que isso vai surpreender a todos. Essa crescente competição entre os Estados Unidos e Israel, que vai se intensificar em 2026. O que é interessante nisso, professor Jiang, quero dizer, venho dizendo isso há um tempo, que Israel está de fato buscando se tornar um império. Mas há uma dinâmica aqui. Israel é muito... Bem, veja, temos que reconhecer que é horrível. Os crimes de guerra, os ataques. Sabemos que Israel possui uma rede de vigilância profunda e avançada, mas em quase todas as outras áreas, ele realmente depende dos Estados Unidos, especialmente para seu apoio militar. Então, como isso funciona, afinal? Porque os Estados Unidos são um império em declínio, mas ainda querem ver seu império preservado. E por mais servil que pareça se curvar a Israel, certamente querem manter a imagem de hegemonia. Mesmo no documento da Estratégia de Segurança Nacional, a linguagem ainda afirma isso. Mesmo que não vejamos mais uma ordem baseada em regras ou intervencionismo de antes, os Estados Unidos ainda estão no topo. Então, como conciliar isso, certo? Right. So, I think that in the future, global conflict. Acho que no futuro, os conflitos globais serão cada vez menos prováveis, e o motivo são as armas nucleares, certo? Se a Europa e a Rússia entrassem em uma guerra em larga escala, haveria o risco do uso de armas nucleares. Então, acredito que no futuro, guerras na escala da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial serão improváveis, porque não se pode realmente controlar a escalada do conflito, e sempre existe esse risco nuclear. Mas, se não há guerra, surge outro problema, como controlar e conter a própria população. Historicamente, todos os governos acabam se tornando tão corruptos que o povo decide se rebelar contra eles. Depois das guerras napoleônicas, que mataram milhões de pessoas na Europa, surgiu esse conceito de que os europeus haviam concordado em nunca mais lutar entre si. There's a concept of Europe where the Europeans agreed to never fight each other again. And this led to something called the 1848 revolutions. E isso levou a algo chamado Revoluções de 1848, quando parecia que todos os regimes da Europa estavam prestes a ser derrubados pela burguesia emergente, aliada ao proletariado e à classe camponesa. Então, depois disso, os europeus pensaram, sabe de uma coisa? Vamos fazer isso. Se não formos à guerra, nossos camponeses vão se rebelar de qualquer jeito, então é melhor irmos à guerra. E foi por isso que houve a Guerra da Crimeia, depois a Guerra Franco-Prussiana, e por fim, tudo culminou na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. Mas agora, com armas nucleares, não dá mais para mandar os jovens morrerem para aliviar a tensão social. Então a única solução é criar um estado de vigilância com inteligência artificial. E é isso que estamos vendo em todo o mundo. Nos Estados Unidos, você tem essas empresas, 6, 7 empresas, construindo enormes centros de dados de IA por todo o país, e isso está consumindo muitos recursos. A OpenAI projetou uma receita em 2025 de cerca de 13 bilhões de dólares, e está pedindo algo em torno de 1,4 trilhão de dólares para construir centros de dados em todo o território americano. Por que alguém daria esse tipo de dinheiro para a OpenAI? Bem, é porque sabem que o que está por vir, nos Estados Unidos e em todos os outros lugares, é um estado de vigilância baseado em IA, onde todos receberão uma identidade digital e uma moeda digital, e seu comportamento será rastreado e monitorado para evitar agitação popular. E é assim que o regime manterá o poder em todos os grandes estados-nação, incluindo os Estados Unidos, a China, o Japão e a Europa. Including Japan, including Europe. Okay? So AI is the future. But
Então a IA é o futuro, mas de um jeito distópico, certo? Ela não vai melhorar nossas vidas, vai piorá-las, vai causar um desemprego em massa, vai criar um enorme aparato estatal civil. Certo. Então outra questão é, quem vai controlar a IA? Eu diria que os israelenses estão mais preparados do que outros para controlar a infraestrutura de IA de uma forma nefasta e sutil, o que é algo em que eles são realmente bons. O exército israelense tem algo chamado Unidade 8200, e se você passa alguns anos lá, sai como um empreendedor capaz de ganhar bilhões de dólares. Então os israelenses têm toda essa tecnologia que, no fim das contas, vai sustentar o estado de vigilância baseado em IA. Se for esse o caso, se eles conseguirem se aproveitar dos sistemas de vigilância por IA já existentes, então basicamente controlam o mundo. Vou te dar um exemplo. Não sei se você usa uma VPN. Muita gente usa para driblar o estado de vigilância. Mas adivinha quem controla o sistema de VPN? São os israelenses que controlam as VPNs, certo? Se você investigar essas empresas de VPN e descobrir quem são os donos, vai ver que são principalmente israelenses. Se você for aos Estados Unidos e observar o aparato de segurança nacional, organizações como a NSA, vai encontrar muitos espiões israelenses infiltrados nessas agências. Portanto, a ordem petrodigital não precisa ser um império explícito. Pode ser um império oculto e nefasto que controla a tecnologia de IA em todo o mundo. Você diria que é quase como se Israel estivesse pegando carona nos restos de um império em declínio e se beneficiando disso enquanto os Estados Unidos enfraquecem? Porque você acabou de descrever um cenário, especialmente com a inteligência artificial, em que os Estados Unidos, por meio desse suposto avanço tecnológico, na verdade estão se deteriorando. E Israel acaba sendo o país que se beneficia. É assim que você vê a situação. Que é uma grande vantagem que Israel está obtendo do fato de os Estados Unidos serem um império em decadência. Por que eles não fariam isso? É assim que se torna um novo império, sendo quem está no topo do antigo. Se o velho império está sendo tão estúpido, tão fechado e arrogante, então aproveite isso. O que Israel está fazendo é teoria dos jogos básica. Qualquer outra nação na posição de Israel faria a mesma coisa. Não se trata de moralidade. É só que o império é estúpido, complacente, corrupto, decadente, preguiçoso, autoindulgente, egoísta. É estúpido. Arrisque. Aproveite isso. Você pode explicar melhor as conexões entre Israel e a IA nesse cenário? Porque é algo grande. Já vimos isso com grandes monopólios, como a Palantir, por exemplo. Mas até que ponto isso vai? E você pode dar alguns exemplos. Certo. Então foi realmente o Estado de Israel que pioneirou isso. Por quê? Bem, porque eles tinham os palestinos com quem lidar, certo? Os palestinos na Cisjordânia e em Gaza estavam sob vigilância o tempo todo. Os israelenses tinham a tecnologia para monitorar o movimento de cada palestino em Gaza. Eles sabiam exatamente onde cada um estava, rastreamento por GPS, e sabiam exatamente com quem estavam falando, usando metadados das informações telefônicas. Eles podiam até espionar o computador de qualquer pessoa, mesmo que a bateria estivesse descarregada. Usaram toda essa tecnologia porque não tinham escolha. Tinham uma população extremamente violenta e insatisfeita que precisavam manter sob controle os palestinos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Israel é uma pequena nação desértica sem recursos, cercada por grandes inimigos: Turquia, Iraque, Irã, Egito, Líbia. E como lidar com isso? Bem, você lida com isso infiltrando-se nos regimes deles, certo? Você chantageia seus líderes, escuta suas conversas. Então Israel, para garantir sua própria sobrevivência, teve que desenvolver a tecnologia de escuta mais sofisticada, que depois foi transferida para a NSA. E para ser bem honesto, havia muitos espiões israelenses dentro do aparato de segurança nacional em Washington, D.C., que ficavam especialmente satisfeitos em entregar a tecnologia mais avançada dos Estados Unidos a Israel.
A diferença entre Israel e os Estados Unidos é que a tecnologia americana costuma ser especulativa, algo que é bom ter. Mas os israelenses precisavam usar tecnologia de vigilância para sobreviver. Assim, eles puderam constantemente aprimorar e ajustar a tecnologia em cenários do mundo real. E isso é uma enorme vantagem. Veja esta guerra na Ucrânia. Como a Rússia precisa lutar nessa guerra, ela aperfeiçoou a tecnologia e o uso de drones em combate. Por isso é a nação militar mais dominante do mundo. Mesmo que no papel a OTAN pareça mais forte, que os Estados Unidos pareçam mais fortes, são os russos que estão muito mais fortes, porque têm experiência real de combate. E a mesma coisa com a tecnologia israelense de vigilância por IA. Eles lidam com situações reais. Portanto, é uma tecnologia muito refinada, muito sofisticada e altamente direcionada. Extremely sophisticated and very targeted.